Boa noite a todos, meus amados irmãos, Boa noite. amados amigos, porque diz que ninguém cruza nosso caminho por acaso, né? Então, se por acaso eu cruzei o caminho de vocês essa noite, com certeza não foi por acaso. Com certeza esse encontro já estava marcado, assim como estava marcado o encontro do dia que eu conheceria esse homem abençoado de Deus aqui, né? Seu Altamiro. Tenho um grande orgulho, grande alegria no meu coração de poder fazer parte dessa seara, de poder contribuir um pouquinho que seja, né? Então, meus irmãos, nesta noite nós iremos conversar um pouco sobre a amizade, sobre o bom amigo. E para que nós possamos entender, eu estive trazendo a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. Porque não há outro. Porém, pelo menos eu, e acredito que muitos de nós, viemos de uma educação em que nos é ensinado que Jesus é Deus, que Jesus representa Deus na Terra, né? Catolicismo, protestantismo, nós temos essa base na nossa educação religiosa. Então o Espiritismo vem e nos diz que Jesus é o nosso irmão maior, que Jesus tem milhares de anos de experiência, mas já passou por todas as etapas que passamos, e que chegou à estatura de espírito crístico e recebeu a missão de ser o governador do nosso planeta Terra. E eu vos confesso, meus irmãos, que no dia que eu descobri isso, eu disse: finalmente tudo se encaixa, finalmente eu consigo entender. Porque para mim não fazia sentido perdoar 70 vezes 7, amar o nosso inimigo, tá, mas Jesus fazia isso porque ele era Deus, ele era divino, era poderoso, era Deus. Para um Deus é muito fácil fazer essas coisas. E eu que sou um ser humano, cheio de erros, que muitas vezes dou 10 passos para frente, daqui a pouco eu tropeço e caio mais 15 para trás. Estou aqui na tentativa de me melhorar. Eu não sou um Deus. Então, quando eu passo a entender, quando a doutrina espírita me traz à luz o esclarecimento de que Jesus é o nosso irmão maior, eu passo a entender que, poxa, se ele está falando é porque ele já passou por tudo que eu já passei. Então é possível. É possível. Quer dizer que eu também posso galgar esses degraus. Vai demorar? Vai. Mas acredito que Deus leva em conta o nosso esforço. Então, meus irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos digo. E já não vos chamareis de servos, mas vos chamareis de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque eu tenho vos dado a conhecer tudo quanto eu ouvi do meu Pai. E então, a parte mais surpreendente: não foram vocês que escolheram a mim. Que Deus abençoe. É muita fé nessa chuva. Sejam bem-vindos. Não foram vocês
vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então ele diz assim: uma coisa eu vos digo, que ameis uns aos outros. Aí esse mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho, escreveu uma carta às igrejas, a Epístola de João, capítulo 4, 17. E ele diz assim: quem, pois, tiver bens deste mundo e ver o seu irmão necessitado e fechar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obras e por verdades. Não amemos de palavra e nem de língua, mas por obras e em verdade. Esse é o requisito para termos Jesus como nosso melhor amigo. Mas, como diz o Pequeno Príncipe, a raposinha, no livro do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, ela diz assim, que para fazer amigos é preciso cativar. Então o príncipezinho olha para a raposinha e diz: mas o que significa cativar? E ela lhe responde: cativar é criar laços. Então ele diz também, a raposinha diz para ele: olha, se tu me disseres que tu vai vir às 4, desde as 2 o meu coração estará ansioso te esperando. Eu já estarei à espera. Bom, aí ela também diz assim, que é preciso cativar, porque os homens compram tudo e tem lojas para tudo, mas não existe loja de amigos. Não se pode comprar um amigo. E eu fiquei muito chocada, porque há 2 semanas, olhando as redes sociais, eu vejo ali uma propaganda, um post, que dizia assim: você é aquela pessoa que se senta e deixa as pessoas desabafarem e choram no seu ombro, então tem uma notícia para lhe dar, você pode cobrar por isso e ganhar muito dinheiro. E eu disse: meu Deus do céu, a raposinha estava enganada, abriram loja de amigos. Então comecei a ver os comentários e as pessoas diziam: nossa, já era para eu estar rico, nossa, gostei da ideia. Algumas pessoas ainda disseram que gostaram da ideia. E eu disse: mas isso não é cativar, não é criar laços. E Jesus diz assim, que não há maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Mas o que seria dar a vida pelos meus amigos? O que significa fazer com que este amigo se torne único no mundo? Que ele seja único, insubstituível. Muitas vezes, em alguns períodos da minha vida, porque enquanto somos muito jovens, nós não compreendemos por que algumas pessoas passam pela nossa vida, aquele amigo, aquela amiga querida, e de repente a vida toma um rumo e a gente nunca mais vê. Ou levam-se 10, 15, 20 anos para vermos novamente. E eu sentando com a minha tia, que eu digo que é a minha mentora, e ela disse: filha, a vida é como um trem. Algumas pessoas entram, passam um tempinho do nosso lado, descem na próxima estação. Outros vão conosco até a última estação.
Mas nós temos que entender que em tudo há um propósito. Que nada, nenhuma pessoa passa pela nossa vida por acaso. E nem nós passamos na vida delas por acaso. Há um propósito. E temos que entender também que as pessoas não são propriedade. Não podemos prendê-las conosco. É apenas uma passagem. Então, quando Jesus diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, é forte, né? E quando ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos, vira um desafio imenso. Mas nós estamos falando aqui de um Jesus que veio a essa terra sem se preocupar em fundar uma religião, sem se preocupar em fundar um partido político. Os judeus que esperavam que ele fosse destronar alguém de Roma e fosse libertar o povo e viraria rei. Sem se preocupar em fazer grandes revoluções à espada. Estamos falando de um Jesus que chega para os seus discípulos e diz assim: eu não vejo vocês como servos, vocês são meus amigos. Um Jesus que estava preocupado em fazer amigos. Um Jesus que, tendo milhares de anos de experiência, olhou para cada discípulo, para cada seguidor. E isso me faz lembrar que quando eu era criança eu li aquela passagem que Jesus chegava para Pedro e dizia: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele ficou aborrecido. Ô Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava olhando para Pedro e vendo aquele que o negaria, que o negou. Jesus olhava para Pedro e via aquele homem que, ao passar pelas ruas, a sombra dele curava os enfermos que estavam assentados à beira do caminho. Era esse Pedro que Jesus via. Jesus não via Pedro, o homem impulsivo que cortou a orelha do soldado. Jesus não via esse Pedro com temperamento tão impulsivo, sabe? Que não pensa no que fala. Como nós, assim, muitas vezes fazemos. Jesus olhava para Pedro e via aquele homem que estaria à frente da casa do caminho. Aquele homem que a sua sombra iria curar. Jesus olhava para Pedro e via o primeiro discurso que arrebataria multidões. Assim como Jesus olhou para Zaqueu e não viu o publicano corrupto, Jesus olhou para Zaqueu e viu aquele homem que iria se redimir a tal ponto de dizer: eu vou devolver tudo 4 vezes mais. Mas Jesus em nenhum momento ficou ali com um caderninho anotando: hoje Pedro cortou a orelha do soldado, hoje Pedro gritou com a Madalena, hoje Pedro... Zaqueu roubou tanto, Zaqueu prejudicou tanto. Gente, quem quer ter um amigo assim? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né? Jesus em nenhum momento constrangeu, apontou erros, acusou. Era um amigo que amava pelo que era. E por quantas vezes nós desperdiçamos amizades, abandonamos pessoas, não só pessoas da nossa família principalmente,
Porque ficamos ali anotando no caderninho. Ah, não dá mais para ser amiga do fulano porque não tem condições. Eu já anotei quantas vezes ele me fez a mesma ofensa. Isso me fez lembrar que tinha uma senhora que foi buscar um atendimento com o Chico Xavier e ela disse para ele: olha, meu marido é alcoólatra, só me incomoda e eu já fiz as contas e perdoei ele 70 vezes 7. Posso me separar dele? Porque eu não aguento mais. Então, já contei quantas vezes eu perdoei para que eu não fique devendo nada, né? E eu tenho que, meu Deus, aturar esse homem de novo na próxima vida. E o Chico ficou ali, né? E agora, o que eu digo para essa pessoa? E Emmanuel disse ao Chico: mas diga a ela que é 70 vezes 7 cada ofensa. Não dá, né? Ficou difícil. Bom, mas se Jesus, nosso irmão maior, ele disse que era possível, então é possível. Talvez, na situação em que nos encontramos, seja muito difícil. Mas não custa tentar, né? Aí desperdiçamos um amigo, jogamos fora uma amizade de muitos anos, esquecendo que o nosso amigo também tem seus erros, seus defeitos, como nós temos. Que nós também não somos perfeitinhos, somos maluquinhos, que temos amigos que nos aturam com as nossas maluquices, que aturamos nossos amigos com as maluquices deles, mas são amigos. São amigos. Se Jesus não desistir de nós, então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus olhou para cada um de nós e sabia que não éramos heróis, que não éramos imbatíveis. Mas ainda assim, esse Jesus que teve todos os motivos para se decepcionar com o ser humano, ele amou profundamente cada ser humano. E ele tinha todos os motivos. Esse homem, Jesus, diz o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16, que o nosso nome está escrito na palma de sua mão. O nosso nome. Vocês sabem o que é isso? Nós muitas vezes nos esquecemos do nome das pessoas que passam pela nossa vida. Ah, esqueci. É mesmo seu nome? Pedro, José. Nós nos esquecemos. E o profeta Isaías diz que o nosso nome está escrito na palma da sua mão. O homem Jesus, ele fez poesia no caos. Essa frase não é minha, ela é muito linda. O homem Jesus que fez poesia no caos. Essa frase é de Augusto Cury. Por que ele fez poesia no caos? Porque mesmo com o coração sangrando, despedaçado, numa cruz, ele ouviu o ladrão que ao seu lado estava, que para ele não era um ladrão, era um irmão. E ainda lhe ofereceu palavras de conforto, dizendo: meu amigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda lhe deu conforto naquele momento. O homem Jesus, não o Deus Jesus, como um dia nos fizeram crer, mas o homem Jesus. Ele, no seu maior momento de angústia, não usou de máscaras diante dos seus amigos, mas no Getsemane, quando já não suportava mais a dor e a angústia, quando o seu suor se tornou em suor de gotas de sangue,
Ele bradou e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Em nenhum momento o mestre escondeu a sua emoção dos seus amigos. Em nenhum momento ele se fez Deus diante dos seus amigos. Mas sempre disse: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Estou aqui para vos dar a conhecer tudo que o meu Pai me mostrou. Estou dividindo com vocês. O homem Jesus foi traído da maneira mais amável que alguém tão doce poderia ser traído. Eu acredito que não haveria outra maneira. Foi traído com um beijo. Judas desistiu de Jesus, mas Jesus nunca desistiu de Judas. E quando Judas vem e beija a face, ele olha para ele e diz: amigo, a que viestes? Será que um de nós conseguiria se sentar numa mesa e jantar com aquele que nós sabíamos que daqui a poucas horas iria nos trair? Com aqueles que dentro de poucas horas virariam as costas para nós e nos negariam? Jesus não só se sentou à mesa, mas marcou a memória desses homens de uma forma com um impacto muito grande, o impacto da humildade. Ao pegar uma bacia, uma toalha, e lavar os pés de um por um, de todos, sem distinção. Porque no reino dos céus, o maior é o que serve. Jesus não precisou lhes dar grandes lições por palavras, por língua, como diz o apóstolo João. Não amemos por palavra nem por língua, mas em obras, em gestos verdadeiros. Bom, meus irmãos, fico pensando que nós espíritas, uma das coisas que houve um grande confronto para mim, porque fui criada numa educação teológica totalmente diferente. Então nós sempre acreditamos que um dia Jesus viria e rasgaria o céu e botaria fogo em todos os pecadores. Então de repente eu descubro que Jesus não vai voltar. Porque ele não tem por que voltar, ele nunca foi. Ele sempre está conosco. Bem, e eu disse: nossa, mas o que comprova isso? Bem, além da lógica de que não faz sentido um Jesus que ama tanto, que se doou tanto e se doa até hoje, estar lá sentadinho longe, olhando com o binóculo lá do céu. Eita, como que é mesmo o nome daquele fulano lá? Júlio, Juliano. Mas ainda está nessa, Júlio. Daqui uns 100 anos eu olho para ele de novo e vejo o que está acontecendo com ele. Não faz sentido um Jesus que está sentado lá à direita de Deus, com um binóculo na mão olhando para a terra, vendo se alguma coisa vai mudar, se não mudou, se já está na hora dele vir tacar fogo em tudo ou não. Não faz sentido. Mas Mateus, o evangelista, no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, e às vezes nós fazemos tanta cerimônia para falar com Jesus, né? Fazemos tanta cerimônia. Às vezes parece que até o nome Jesus sai com dificuldade da nossa boca, de tanta cerimônia que a gente faz. E é tão simples. Oi, Jesus.
eu estou aqui. É tão difícil acreditar na presença real de Jesus dentro da nossa casa. É tão difícil acreditar que Jesus esteja em pessoa dentro da nossa casa. E nos esquecemos de que foi na casa das pessoas mais simples que ele fez amigos. Como na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. As pessoas mais simples. Foi por Lázaro que ele chorou. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Quando Jesus chorou? Quando Lázaro morreu. E ele o trouxe. E ele foi lá buscar um amigo. Ele disse, não está morto, ele está só dormindo. Vou lá acordar ele. E o desespero já tinha tomado conta de todo mundo, mas Jesus sabia que ele estava dormindo. Vou lá acordar ele. Mas Jesus chorou. E quando eu fico pensando que Jesus chorou por conta do quê? Da nossa ignorância? Da nossa pequenez, como crianças que somos? Pelo tanto de coisas que ainda não sabemos e que precisamos aprender? Bom, meus irmãos, nós como espíritas que somos, também não devemos estar preocupados em fazer adeptos, trazer mais pessoas para a reunião. Vamos ver se a gente consegue uma reunião mediúnica cheia de médiuns. Também não devemos estar preocupados em converter as pessoas ao Espiritismo. Porque assim, Allan Kardec seguiu o exemplo do Cristo, ele também deixou bem claro que o Espiritismo não tinha o objetivo de fazer adeptos. O objetivo aqui é fazer com que nós busquemos uma forma de nos melhorar, de evoluir, de entender sobre a reencarnação, de entender que somos eternos, que temos responsabilidades eternas, que temos um longo caminho a seguir, mas que não nascemos ontem, que temos responsabilidade com os nossos atos, e temos responsabilidade com toda essa vida que estamos percorrendo. Assim como Jesus, nós espíritas, também não estamos aqui para convencer as pessoas de que o Espiritismo é a religião perfeita, é a religião do futuro, mas disse alguém que seria o futuro das religiões. Mas estamos aqui para, assim como Jesus, criar laços, fazer amigos. Porque quando Judas traiu Jesus, ele não estava preocupado com a traição. Ele estava preocupado em perder um amigo. Essa era a maior preocupação dele. E muitas vezes me machuca tanto as pessoas quererem cobrar por uma hora de amizade. Eu vou ser teu amigo por uma hora. É R$500 a hora. Pode chorar, desabafar, eu te consolo. Me machuca tanto as pessoas descartarem anos de amizade por um erro bobo. Não dá para perdoar. Esquecem toda uma caminhada, tudo que já houve. Me machuca muito. Então Jesus, depois do grande discurso na Galileia, ele entra no barquinho, no mar da Galileia, entra no barquinho, seus discípulos entraram, e Jesus vai lá pro cantinho e vai dormir.
Sim, ele era homem, não nos esqueçamos disso. Não era Deus. Era um espírito muito mais experiente que nós, com toda certeza. Mas era homem, precisava dormir também. Deita no barquinho e dorme. E eis que naquele mar, que na verdade não é um mar, é um grande lago, mas por ser tão grande, chamam de mar. As ondas começaram a se levantar e eles começaram a ter medo e se desesperar. E agora o que nós vamos fazer? E Jesus dormia. E no seu auge do desespero, não sabendo mais o que fazer, acordaram Jesus e disseram: mestre, nos socorre. Só falou dizer: como é que tu pode estar dormindo e essa tempestade toda? E Jesus então acorda, acalma a tempestade. Olha para aqueles homens e diz: homens de pouca fé. Sabe, meus irmãos, às vezes o silêncio de Jesus é para que a gente se lembre que Ele está no nosso barco. Eu vejo milhares de pessoas dizendo: olha como está a situação caótica deste mundo, desse planeta. Olha quanta injustiça, olha quanta guerra, onde está Deus? Eu escuto as pessoas dizerem isso. Mas todos se esquecem que Jesus é o governador deste planeta e que Ele não abandonou o barco. Mas nós nos esquecemos que Ele está no barco. Mas Ele ainda está na direção desse planeta. Jesus fica em silêncio nos momentos das tempestades da nossa vida, para que também exercitemos a nossa fé. Porque, como ele disse, homens de pouca fé, porque ele sabia que eles também eram capazes de enfrentar aquela tempestade. Eles também tinham toda a capacidade. E às vezes Jesus fica em silêncio para ver o que nós vamos fazer para enfrentar essa tempestade. Se vamos ficar nos descabelando, que é a melhor coisa que a gente sabe fazer, ou se nós vamos nos lembrar que Ele está no barco, que não é preciso desesperar, porque Ele está no barco, que não é preciso ter esse olhar pessimista de que o mundo está indo de mal a pior. Não, meus irmãos, Jesus está no barco. Não vamos nos deixar enganar por tudo que a mídia, as pessoas dizem. Querem nos fazer acreditar que não há mais a bondade no mundo, que não há mais pessoas boas no mundo. Querem nos fazer acreditar de que este mundo não tem mais jeito. Não, meus irmãos. Nós que somos amigos de Jesus, temos que confiar de que esse Jesus, se Ele está no barco, o mundo tem jeito, sim. E o mundo tem jeito, sabe como? Começando por cada um de nós. Bárbara, mas só eu sendo honesto não resolve. Olha como que tá isso aí. Olha os políticos, olha isso, olha aqui. Tu tá te enganando. Mas só eu levando os filhos para a evangelização não resolve. Mas só eu fazendo evangelho no lar e acreditando que isso vai mudar não resolve. Se formos pensar assim, um homem sozinho mudou o calendário. Gerenciou emoções, sentimentos de pessoas que nós olharíamos como pessoas comuns e não daríamos nada por eles.
12 homens, a quem nós olharíamos e diríamos, é só um pescador, que diferença isso vai fazer? Mas ele gerenciou, porque os olhou como amigos e não como servos, porque o servo não tem autonomia. O servo, ele só faz o que ele manda. Que nós possamos nos lembrar de que Jesus está no barco e é nosso amigo. Jesus, o modelo e guia da humanidade. Esse Jesus que não é Deus, é nosso irmão, que conhece todas as nossas imperfeições, nossas angústias, conhece tudo, cada dilema mais íntimo nosso. É por esse Jesus que nós devemos lembrar que Ele está nesse barquinho. Meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus e a Jesus, a esta casa, a espiritualidade dessa casa, por me permitir conversar mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe a todos e lhes dê uma excelente semana. Muito obrigada.